Estamos de volta com o programa TV Inovadora, agora em entrevista com o juiz de Direito e Eleitoral, o Dr. James Hamilton de Oliveira Macedo. O Dr. James, ele é o juiz titular da primeira Vara Civil de Campo Mourão e da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão também. Boa tarde, Dr. James. Boa tarde, Franciane. Boa tarde, telespectadores da TV Inovadora. Bom, o Dr. James hoje está aqui para trazer informações muito importantes de extrema relevância pública na nossa cidade. Afinal de contas, estamos em ano eleitoral e em plena campanha eleitoral. Dr. James, quando começa, a partir de quando começou a campanha eleitoral esse ano? A campanha eleitoral, basicamente, começou após o registro das candidaturas, né? E a propaganda em si é a partir do dia 6 de julho. Dr. James, o senhor é responsável por quais matérias referentes às eleições aqui em Campo Mourão? A 31ª Zona Eleitoral ela é responsável pelo município de Janiópolis, no todo em geral. Qualquer problema atinente às eleições de 2012, então é relativo à 31ª Zona Eleitoral, e a comarca em específico, em especial de Campo Mourão, nós somos responsáveis pela propaganda eleitoral. Bom, em muitos casos a gente verifica, né, que o candidato, né, seja no caso da eleição de 2012, que é para prefeito e para vereadores, né, durante a campanha a gente verifica muitas irregularidades. Entretanto, a gente deve saber identificar quando uma propaganda está irregular ou quando ela é correta. E isso é de fundamental importância, até porque na hora de você escolher o seu candidato, é importante você saber se ele age corretamente antes de se eleger ou não. Isso é de fundamental importância na hora da escolha do candidato. E por isso nós fizemos, né, questão de trazer o Dr. James, que é uma pessoa imparcial, que é a pessoa que vai julgar o que deve ou não deve ser feito conforme a lei, né, e para passar essas informações ao público, porque a pessoa deve saber escolher o candidato. E para isso é importante saber se ele já trabalha corretamente antes de se eleger ou não. Dr. James, nós trouxemos algumas imagens que não são daqui da nossa região, é importante frisar, não são nem das últimas eleições, são imagens que a gente retirou da internet de algumas propagandas, e eu gostaria que o senhor dissesse se elas são regulares ou se não são válidas para essas eleições de 2012. Pois não. Essa daí, nós podemos ver que são cartazes colados em vias públicas, né? Bem de uso comum, é tido como bem de uso comum, e isso é impossível, né? É proibido pela resolução, pela legislação eleitoral. E pode-se ver que tem muitas, né? Uma em cima da outra, inclusive. E mesmo que houvesse uma, estaria em desacordo com o que determina a Justiça Eleitoral. Essa daí já são dos santinhos jogados na rua, né? Muitos cabos eleitorais, muitas pessoas que trabalham para os candidatos acabam jogando pelas ruas os santinhos. Isso nós aprendemos muito, porque esse tipo de propaganda eleitoral no dia das eleições é extremamente proibida, além de sujar toda a cidade, né? Então quer dizer que é um desrespeito à população, ao eleitorado. O candidato que soltar esse monte de panfleto aí sujando a cidade, ele está sujeito à multa, doutor? Está sujeito à multa eleitoral, a apreensão desse material, obviamente, e a multa eleitoral por propaganda irregular, ela tem uma variação muito grande dependendo do caso. Então ela vai de R$ 5.000 a R$ 106.410, podendo até ultrapassar esse limite se a propaganda utilizada pelo candidato tiver sido mais cara que esses R$ 106.000. Então se nessa propaganda foi gasto, vamos supor, R$ 150.000, então essa multa vai ser de R$ 150.000. Aí há a possibilidade de extrapolar então esses R$ 106.000 previsto. Até porque, dependendo do valor da multa, para o candidato é mais vantajoso pagar a multa e continuar fazendo a propaganda irregular. Exatamente. Por isso que essas multas são até um tanto quanto elevadas, de R$ 5.000 a R$ 106.000, podendo passar esse limite, como eu falei, esse teto, se a própria propaganda for mais cara. Vamos voltar às imagens. Esse daí é um cavalete que está pregado a um poste
na rua, em plena esquina, em frente a um posto de gasolina. O que o senhor me diz sobre essa imagem, doutor? Obviamente que os candidatos têm que tomar cuidado com esse tipo de campanha, né, esse tipo de propaganda. A Justiça Eleitoral possibilita a colocação de cavaletes nas vias públicas, desde que não atrapalhe, então, o trânsito de pedestres e de veículos. Então, obviamente que se trata de uma esquina, é um tamanho exagerado de um cavalete, e esse cavalete deve estar, inclusive, dificultando a visibilidade dos carros ali, porque está numa esquina, né? Mas, obviamente, que cada caso é um caso, então nós não podemos ficar discutindo determinadas situações, depende do caso concreto, né? Mas aí, aparentemente, estaria uma propaganda irregular. E essas propagandas estar no poste, doutor? É possível o candidato... Não é possível utilizar bem público. Nós não estamos vendo exatamente aqui se há um poste, você está nos dizendo que há um poste ali, parece existir e não poderia estar afixado nesse poste. Então, o que se pode é aqueles cavaletes, aqueles bonecos e tal, não se não utilizam bens públicos, né? Bem de uso comum, e eles têm horário também para ser colocados e retirados das vias públicas, né? Então não pode colocar lá e tirar no final da campanha, né? Não, eles têm que colocar às 6 da manhã e até às 22 horas, daí os candidatos, partidos, comitês têm que retirar, né? Para facilitar a circulação e recolocá-los no dia seguinte. Nossa, com certeza. Essa imagem, a gente pode ver que ele está num tapume. É possível fazer a propaganda em tapumes? Possivelmente se mostre várias propagandas nesse sentido. Aí independe do tamanho, pode ser até um santinho colado ali, é proibido. Outdoor, hoje em dia é proibido, não tem limite de tamanho, nada. Tapumes, muros, mesmo que não cause problema, que não esteja causando nada, ou um escrito que seja, é proibido hoje, certo? Isso aí é um muro, né? Esse muro, mesmo que fosse pequeno, não poderia. Aí é um cavalete gigante colocado na rua, no meio da rua onde os carros estacionam. Isso daí... Aí estaria, hipoteticamente, em desacordo com o que determina a Justiça Eleitoral, em virtude de estar dificultando o trânsito de veículos, atrapalhando a visibilidade, e o próprio tamanho desse cavalete parece-nos exagerado, né? Os cavaletes, doutor, eles podem ficar assim, soltos sozinhos ali na rua? Podem, dessa forma eles estão de forma correta. Pelo que nós vemos, tem um espaçamento para os transeuntes atravessarem a rua de um lado para o outro. Obviamente, se houver alguma reclamação que estiver atrapalhando esse trânsito, né, a Justiça Eleitoral vai verificar e, se efetivamente houver problema, vai notificar para que o candidato, o partido, o comitê retire esses cavaletes. E se houver a insistência, obviamente vai ser apreendido o material e aplicado a multa correlata. Então, mas aparentemente não estão em desacordo. Apesar de estar na via pública, estão ali, não transita pessoas, porque é uma faixa divisória de uma mão a outra. Ali seria só para onde o pedestre deveria atravessar. Mas ele não estão grudados, né? Então eles estão possibilitando que se passe pelo meio. Então essa é uma imagem que é possível fazer, né? Sim. Essa já é uma imagem de cavaletes apreendidos pela Justiça, que foram pegos, né, de forma irregular. Você vê o transtorno que gera, né? Bom, agora nós sairemos para um breve intervalo e, em seguida, continuaremos a entrevista com o Dr. James, mostrando o que pode e o que não pode ser feito nas eleições de 2012. Não percam! DNA Informática, formatação de desktops e notebooks, remoção de vírus, recuperação de dados, instalação de periféricos diversos, montagens e manutenção de redes físicas ou sem fio, wireless, configuração de ADSL, upgrades de desktops e notebooks, manutenção de impressoras e recarga de toners e cartuchos. Avenida Capitão de Bandeira 2341, saída para Maringá, em Campo Mourão. É no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama. Das crianças. Do lanche em família. Do churrasco com os amigos. Dos outros amigos. A gente lembra de todo mundo. De todo mundo mesmo.
Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida. Matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. Veja algumas vantagens que a A4 oferece: preços baixos, excelentes marcas, grande estoque à pronta entrega e comodidade. Atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, Avenida Goiuerê 340.